E aí, pessoal, beleza? Nós vamos estudar agora, nesse último bloco, esses três temas: incumbências do Ministério Público, funções institucionais e instrumentos de ação. Lembrando que essa expressão instrumentos de ação, ela não aparece na Constituição Federal. É uma novidade trazida aqui pela lei. O problema é que essa lei, às vezes, vai chamar de instrumentos de ação o que a Constituição chamou de função institucional. Nessa lei aqui, função institucional, artigo 5º, instrumentos de ação, artigo 6º. Só que a Constituição Federal, quando fala de funções institucionais, ela usa alguns termos que essa lei aqui chamou de instrumentos de ação. Então a gente primeiro tem que saber a diferença entre esses termos para entender melhor os dispositivos que a gente vai estudar. Então olha só, o artigo 2º, ele deriva de forma direta lá do artigo 1º. Nós já vimos que o Ministério Público é uma função permanente do Estado brasileiro, tá? Que vai desempenhar a função de ser uma instituição essencial à jurisdição brasileira e tem como principais objetivos defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. Beleza? As incumbências que aparecem aqui no artigo 2º dizem o quê? Respeito às medidas necessárias para garantir o respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal. Tá? Ou seja, falando de forma geral, a atuação do MP visa garantir que os direitos assegurados na Constituição sejam respeitados pelos poderes públicos e pelos serviços de relevância pública, como serviços de abastecimento de água, energia elétrica, comunicação e assim por diante. E aí, nesse contexto, para desenvolver as incumbências que lhes são atribuídas, o Ministério Público terá funções institucionais e instrumentos de ação. A lei não define e não fala para nós a diferença entre função institucional e instrumento de ação. E essa distinção nem é feita na Constituição Federal também não. Inclusive, como eu te falei, alguns dos instrumentos de atuação aqui nessa lei são chamados na Constituição de função institucional, para você ver a bagunça que é esses dois conceitos. Mas lendo os dispositivos, nós podemos chegar à seguinte conclusão: as funções institucionais consistem num detalhamento de como, em cada área de atuação, o MP assegurará o gozo dos direitos constitucionais. Tá ok? E os instrumentos de ação referem-se às medidas judiciais e extrajudiciais de que se valerá o Ministério Público para cumprir as suas funções institucionais. Então, essa é a ideia. As funções institucionais são as ações que o Ministério Público, lembre, cada um na sua área, cada um no seu ramo de atuação, vai fazer para garantir o gozo dos direitos constitucionais e, por sua vez, os instrumentos de ação são os meios para que ele cumpra a sua função institucional, são as medidas então judiciais e extrajudiciais que o Ministério Público pode usar para desenvolver as suas competências específicas. Então vejamos aqui quais são as funções institucionais do MPU. Mas eu coloquei aqui primeiro alguns pontos gerais antes de nós estudarmos essas funções institucionais. Primeira regra: todas as funções institucionais do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, pessoa concursada, então, para ser membro do Ministério Público. Tá bom? E a regra é que essa pessoa deverá residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. 2. Segunda regra a respeito dessas funções. A legitimidade do Ministério Público para as ações civis que nós veremos aí abaixo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses segundo o disposto na Constituição e na lei. Em outras palavras, a competência que o Ministério Público tem para ingressar com ações civis é concorrente com outros órgãos, como, por exemplo, a Defensoria Pública. Então, a ação civil pública, por exemplo, lá tem a lei, para o pessoal que vai fazer a parte de direito, vai cair essa lei da ação civil pública, né?
Dentre os legitimados que nós temos lá, nós temos a Defensoria Pública, autarquias e vários outros órgãos que podem, junto com o Ministério Público, propor ação civil pública, ação civil pública, exatamente. Ação civil pública. Bacana? Agora, mas cuidado. São competências privativas do Ministério Público promover a ação penal pública na forma da lei e instaurar o inquérito civil. Então, tanto a ação penal pública e o inquérito civil, esses aí são instrumentos exclusivos do Ministério Público. Bacana? Essa é a ideia, então, específica. Próximo. O artigo 129.9 vai dizer ainda que a Constituição estabelece que compete ao MP exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica. Essas atividades aí, pessoal, de representação judicial e consultoria jurídica de entidades públicas, isso aí hoje é exercido pela advocacia pública. Tá bom? Então o Ministério Público não representa judicialmente nenhuma entidade pública e também não presta consultoria para ninguém. Em outras palavras, o que é importante é que esse rol de atribuições do Ministério Público previsto na Constituição Federal não é exaustivo. Ele é exemplificativo. A lei pode prever outras hipóteses. Além disso, o Supremo vai definir essa norma aí como a norma de encerramento, que a falta de reclamo explícito de legislação complementar admite que leis ordinárias, qual acontece de há muito com as de cunho processual, possam aditar novas funções às diretamente outorgadas ao Ministério Público pela Constituição, desde que compatíveis com as finalidades da instituição e as vedações que nelas se incluem a representação judicial e a consultoria jurídica das entidades públicas. Outra consideração aqui, antes de nós lermos as funções, é essa aqui, ó. As competências do MPU e dos Ministérios Públicos Estaduais previstas na Constituição são basicamente as mesmas, com a diferença de que, em regra, os ramos do MPU funcionarão junto aos órgãos do Poder Judiciário da União e o MPE junto aos órgãos judiciários dos Estados. Tá bom? Essa é, talvez, a distinção mais importante. E é claro que também nós temos que as competências da Justiça vão mudar as competências dos Ministérios Públicos. Por exemplo, existem temas que o Ministério Público Estadual geralmente não vai atuar. Então, por exemplo, direito do trabalho, é verdade que a Justiça Estadual, às vezes, de forma excepcional, pode ter um juiz lá de direito atuando, né, na função trabalhista. Mas isso é excepcionalíssimo, porque a Justiça do Trabalho é um assunto, em regra, da Justiça do Trabalho, própria, portanto, de órgãos do Poder Judiciário da União. Tá bom? E assim por diante. Outra coisa é que nós temos aí o MP como fiscal da lei. Tá? Nós já vimos que o MP como fiscal da lei e a atuação dos MPs junto às cortes superiores. Segundo o entendimento aí do STJ, a função de fiscal da lei no âmbito do STJ será exercida exclusivamente pelo Ministério Público Federal, por meio de subprocuradores gerais da República, designados pelo Procurador-Geral da República. Tá bom? Por outro lado, o STF entende que os MPs, nos processos em que figurar como parte e que tramitam no STJ, possuem legitimidade para exercer todos os meios inerentes à defesa de sua pretensão. Os Ministérios Públicos Estaduais não estão, portanto, vinculados nem subordinados no plano processual, administrativo e ou institucional ao PGR, que é o chefe do Ministério Público da União. Esse aqui é o princípio da unidade que nós vimos no bloco passado. Né? O que lhes confere, então, ampla possibilidade de atuação autônoma nos processos em que forem partes, inclusive perante os tribunais superiores. Assim, por exemplo, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para o ajuizamento de ação rescisória perante o STJ para impugnar acórdão daquela corte que julgou o processo no qual o parquê estadual era parte. As últimas duas. Os órgãos do Ministério Público da União devem zelar pela observância dos princípios e competências da instituição, bem como pelo livre exercício de suas funções, e aqui eu já estou citando, então, regras gerais previstas na lei complementar, e somente a lei
poderá especificar as funções atribuídas pela Constituição Federal e por esta lei complementar ao Ministério Público da União observar também os princípios e normas nela estabelecidos. Bacana? Aqui eu coloquei aquele cuidado que você tem que ter. A Constituição e a lei complementar utilizam expressões que conflitam entre si. Por exemplo, se você for no artigo 129.3 da Constituição, você vai ler que promover o inquérito civil e a ação civil pública, a Constituição chamou de função institucional. Só que, veja, isso aqui, para a lei, não é função institucional. Isso aqui são instrumentos de atuação. Que a gente disse que os instrumentos de atuação são os meios judiciais e extrajudiciais para que o Ministério Público possa cumprir as suas funções institucionais. Entendeu? Isso vai acontecer diversas vezes, como eu mostro nas planilhas abaixo. Por isso, o meu conselho é você respeitar o comando da questão. Se a sua questão for direito constitucional, ele vai te cobrar lá o artigo 129, literalidade da Constituição. Agora, se for cobrado aqui a lei complementar, você tem que ter essa cautela, porque a lei complementar difere funções institucionais das atribuições ou dos instrumentos de atuação, melhor dizendo. Então, vamos ver aqui, primeiro, quais são as funções institucionais do Ministério Público. E aí o que acontece? O que eu fiz aqui? Eu coloquei o texto da Constituição, o texto da lei complementar e fiz algumas observações aqui. Para a sua prova, o mais importante é você memorizar isso aqui, porque a cobrança geralmente é literal. Tá bom? Memorize apenas. Lá no curso de Constitucional, para quem for fazer o curso de Constitucional nessa parte aqui, lá eu coloco um monte de jurisprudência que talvez seria interessante vocês conhecerem. Para nós aqui na lei complementar, não precisa. Eu nem coloquei para não ficar muito cheio o conteúdo aqui. Eu coloquei só realmente o texto da norma com as suas respectivas correlações para você ver a coisa como um todo. Beleza? Essa vai ser a nossa ideia. E aí o que acontece? Quando aqui está vazio, é porque a Constituição não prevê o dispositivo que a lei complementar prevê. Certo? Então essa é a ideia. E aí nós temos aqui a outra situação. Promover privativamente a ação penal pública. E aqui eu não coloquei nada, mas eu explico porque eu não coloquei. Por quê? Porque essa competência aqui, por exemplo, essa função institucional na Constituição foi tratada pela lei complementar como um instrumento de atuação. Entendeu? Então, eu fiz isso aqui para facilitar, porque às vezes você lê as coisas e pode confundir. Então, eu já arrumei aqui tudinho para você entender. Então, a minha sugestão, já leia as funções institucionais previstas na Constituição, depois você lê as funções institucionais previstas aqui na lei complementar. Talvez seria mais interessante fazer isso. Então, a primeira função institucional, basicamente eles vão repetir aquele artigo 1º da lei, tá? A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios. Ou seja, quando o Ministério Público for fazer isso aqui, ele tem que respeitar esses princípios. Quais sejam? A soberania e a representatividade popular, os direitos políticos, os objetivos fundamentais da República, previsto lá no artigo 3º da Constituição, né? A indissolubilidade da União, a independência e a harmonia dos poderes, a autonomia dos Estados, DF e municípios, as vedações impostas da União, Estados, DF e municípios, aquelas previstas no artigo 19 da Constituição, especialmente, né? E a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes. Veja que aqui ele não coloca a eficiência, porque essa lei ela é antes daquela reforma na Constituição Federal que acresceu o princípio da eficiência, né? E aí eles nunca mais mexeram nessa lei, nesse dispositivo para atualizá-lo. Mas é lógico que a eficiência também tem que ser observada como um princípio da atuação do Ministério Público. Bacana? As próximas funções institucionais são essas aqui, ó. Zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao sistema tributário, as limitações do poder de tributar, a repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte. Isso aqui é a minha área de atuação, essa aqui que é direito tributário. Então, a atuação do Ministério Público tem que também
velar para que esses princípios que regem o direito tributário constitucional brasileiro sejam respeitados. Também, as finanças públicas, a atividade econômica, a política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema nacional financeiro, certo? A seguridade social, a educação, a cultura e ao desporto, a ciência e a tecnologia, a comunicação social e ao meio ambiente e a segurança pública. E aí nós temos agora, de novo, né? Aqui a Constituição coloca essa atividade de promover privativamente a ação penal pública na forma da lei como uma função institucional, ao passo que a lei complementar vai chamar isso aqui de instrumento de atuação. Aqui nós temos uma repetição, né? Só que o texto da lei ele é um pouco mais amplo do que está previsto na Constituição. A Constituição diz que é função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Aí a lei ela desenvolve isso aqui, né? Veja só. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União, dos serviços de relevância pública e dos meios de comunicação social, aos princípios, garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e na lei relativos à comunicação social. E o 5 diz que também zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal, relativos aí às ações e aos serviços de saúde e educação, e aos princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade e publicidade. E aí, olha só que interessante. Essa lei ela é muito desorganizada. Então, eu já coloquei aqui para vocês os artigos 1 a 15, deixa eu ver aqui, 1 a 16, porque esses artigos 11 a 16, desculpa, eles vão justamente desenvolver essas duas funções institucionais. O 11 vai dizer, por exemplo, que na defesa dos direitos constitucionais do cidadão, a atuação do Ministério Público visa a quê? Visa a garantia do seu efetivo respeito pelos poderes públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública, como água, luz, saneamento básico e assim por diante. E aí nós temos agora a figura desse cara aqui, ó, o Procurador dos Direitos do Cidadão, que é um membro do Ministério Público que atua justamente nessa área de direitos do cidadão. Esse cara, eu vou até dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor para vocês lerem, gente. Deixa eu dar um zoom aqui rapidinho. Isso. O procurador, então, dos direitos do cidadão, ele agirá de ofício ou mediante representação, notificando a autoridade questionada para que preste informações no prazo que assinar. Ou seja, porque a lei ela não dá o pano de fundo, ela é muito direta, então você tem que entender por que esse dispositivo está escrito. Ou seja, diante de algum possível desrespeito aos direitos do cidadão, o membro do MPU responsável vai notificar a autoridade questionada para que preste as informações do caso em análise para verificar se houve alguma irregularidade. Essa é a ideia. Ok? Recebidas ou não as informações e instruído o caso, se o procurador dos direitos do cidadão concluir que os direitos constitucionais foram ou estão sendo desrespeitados, deverá então notificar o responsável para que tome as providências necessárias a prevenir a repetição ou que determine a cessação do desrespeito verificado. Ou seja, depois que essas informações que foram solicitadas pelo procurador aqui forem recebidas, ou se elas não forem recebidas, ele também poderá tomar, claro, providências diante da omissão dessa pessoa em não encaminhar as informações. Ou seja, se ele concluir que há desrespeito aos direitos constitucionais, ele vai notificar o responsável para que ele tome as providências necessárias para que se não repita e para que determine a cessação do respectivo desrespeito verificado. Se esse cara que recebeu a notificação não atender no prazo devido à notificação aí do procurador, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão
representará ao poder ou autoridade competente para que então promova a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucional. Tá? Inclusive o artigo 42, citando o 14, diz que a execução dessa medida, que vai ser uma medida judicial, incumbe ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Tá bom? Muito bem. Além do mais, é vedado ainda aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados. Isso aqui é a regra lógica, né? Porque nós estamos falando que o Ministério Público só pode atuar quando os interesses forem sociais ou individuais indisponíveis. Tá bom? Então, quando ele fala aqui individuais lesados, é claro que ele está se referindo aqui àqueles direitos individuais disponíveis. Nesse caso, portanto, não é possível o Ministério Público agir. É isso? Porque ele só pode atuar quando os interesses forem sociais ou individuais indisponíveis. Bacana? Além do mais, o 15, parágrafo 2º diz que sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e o Ministério Público não puder agir, porque é um direito individual disponível, o que o Ministério Público vai fazer, pessoal? Ele vai enviar esse processo para a Defensoria Pública, porque esse é o caso em que a Defensoria Pública vai atuar, né? O cara não tem dinheiro para contratar um advogado e o cara não pode ser auxiliado pelo MPU, porque o caso dele é de um direito individual disponível, então quem vai ajudar ele é a Defensoria Pública. Tá bom? Por fim, quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a outro órgão, ou seja, a outro ramo do Ministério Público, os elementos de informação serão remetidos a esse outro ramo, tá? Para que então ele possa atuar. E apesar de falar aqui outro ramo, isso aqui também é possível se for o caso de enviar esse processo para o Ministério Público Estadual. E por fim, a lei vai regular os procedimentos da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Bacana? Então a lei vai regular os procedimentos da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Bacana. Vamos agora dar um zoom aqui para trás, né? Vamos ver aqui, não é zoom, né? Olha só, vejamos agora essas próximas situações aqui, ó. A Constituição também coloca como promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos como função institucional, né? Só que, de novo, a Lei Complementar 75 vai chamar isso de instrumento de ação. Pessoal, quando falar de algum tipo de ação judicial ou procedimento extrajudicial, isso aí é instrumento de que pode se valer o Ministério Público para cumprir as suas funções institucionais. Então, a lei vai usar essa metodologia muito melhor do que a Constituição. Então, o cara que fez lá a Constituição Federal misturou as coisas. Tá bom? Mas, enfim, eu já coloquei até para vocês aqui, ó, o artigo 6º, inciso 7º, que fala justamente sobre a capacidade do Ministério Público, como instrumento de atuação, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para promover a proteção de todos esses bens aqui. Quando a gente for falar sobre os instrumentos de ação, a gente lê todo o dispositivo. Tá? Coloquei aqui para você já saber. Aqui, novamente, a mesma coisa. Ó. Promover a ação direta de inconstitucionalidade, né, ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, né, que é a ADI interventiva, nos casos previstos nessa Constituição. Novamente, a lei vai chamar essa capacidade de instrumento de atuação. Aí, avançando, a lei agora traz uma outra função institucional, que é a defesa dos seguintes bens e interesses. Tá? Então, a defesa do patrimônio nacional, patrimônio público e social, patrimônio cultural brasileiro e do meio ambiente é função institucional do Ministério Público. Só que aqui faltou uma letra E, que eu coloquei aqui embaixo. E por que eu coloquei aqui embaixo? Porque essa letra E, a linha E especificamente, ela está prevista na Constituição, que é o de defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Olha só como é que a lei colocou isso. A defesa dos seguintes bens e interesses, os direitos e
interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso. Tá bom? Também a Constituição colocou como função institucional expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, por exemplo, nos inquéritos civis, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Tá? Essa lei complementar aqui mencionada é a lei complementar que organiza especialmente os MPS, as quais são de iniciativa privativa dos respectivos procuradores de justiça. E claro, as regras desse assunto aqui na lei complementar já estão atendendo a essa exigência constitucional, porque nós estamos estudando uma lei complementar. E aí olha só que interessante, para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência, então esse artigo 8º está basicamente regulamentando esse inciso 6º aqui, ó, tá bom? Aqui não estava exigindo lei complementar para regulamentar isso, então esse artigo 8º está regulamentando esse inciso 6º. Ao dizer que ele poderá notificar testemunhas e requisitar a sua condução coercitiva caso elas não cumpram, tá, a notificação e compareçam, né, para prestar os depoimentos. Também tem a competência de requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da administração pública direta ou indireta. Requisitar também da administração pública serviços temporários de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas. Requisitar informações e documentos a entidades privadas, realizar inspeções e diligências investigatórias, ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitado, claro, a inviolabilidade domiciliar, né, gente? Ele não pode entrar na nossa casa sem mandado judicial. E também em locais, né, protegidos por essa inviolabilidade. Expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar, ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública e requisitar o auxílio de força policial. Então essas são as características aí relacionadas ao Ministério Público. Ok? Muito bem, vamos avançando. Aqui embaixo, eu vou dar um zoom de novo. Aqui embaixo a gente continua falando sobre essas atribuições do Ministério Público, tá? Ele começa agora regulamentando algumas hipóteses. O membro do Ministério Público que teve acesso a essas informações que ele recebeu por notificação, por exemplo, será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido dessas informações e documentos que requisitar. A ação penal, na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido, tá? Aquela pessoa cujos dados foram divulgados indevidamente por esse membro do Ministério Público, tá? Subsidiariamente na forma da lei processual. Ou seja, se o próprio Ministério Público não agir para responsabilizar esse membro do Ministério Público pelo uso indevido das informações e documentos que ele requisitou, a própria pessoa ofendida, de forma subsidiária, poderá fazê-lo. Ok? Além disso, nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. Tá? Então não existe nenhuma hipótese em que você pode negar o acesso a informações ao Ministério Público alegando que a informação é sigilosa. Tá, ok? Agora, o fato de o Ministério Público ter essa prerrogativa de ter acesso então a todas as informações exige também que os membros do Ministério Público, ao acessarem essas informações, mantenham-nas em sigilo. Ok? Parágrafo 3º. A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa. Tá bom? Então, a falta injustificada e o retardamento do cumprimento das requisições feitas pelo Ministério Público vão responsabilizar a pessoa que atrasou o cumprimento das requisições. Além do mais, o parágrafo 5º vai estabelecer que as requisições do Ministério Público serão feitas
fixando um prazo razoável de até 10 dias úteis para o atendimento, prorrogável mediante solicitação justificada aí da pessoa. Bacana? Para nós terminarmos, nós temos aqui o seguinte: as correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público, quando tiverem como destinatário qualquer uma dessas autoridades que eu coloquei aqui para vocês, serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou por órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de altas autoridades. Então, quem tem que fazer essa requisição de informações é o chefe do Ministério Público da União. Então, se o Procurador da República quiser informações de ministro de Estado, ele não pode enviar diretamente ao ministro de Estado. Ele tem que enviar isso aí para o Procurador-Geral da República, que não pode fazer nenhum juízo de mérito, porque a independência funcional aqui deve ser respeitada, e ele só vai encaminhar, sem fazer nenhum juízo de mérito. Ok? Cabendo aí às autoridades mencionadas fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. Então, se o membro do Ministério Público quiser ouvir o ministro de Estado, por exemplo, tá? Eles vão ter a prerrogativa de marcar um horário com o membro do Ministério Público. Essas outras autoridades aqui dificilmente são convocadas pelo Ministério Público, né? Os que mais são é isso aqui e ministro de Estado. E mesmo assim é muito difícil acontecer. Esses outros ministros aí, presidente da República, isso é praticamente impossível. Tá bom? Vamos avançando. A Constituição também vai colocar como função institucional exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Novamente, aqui o artigo 3º dessa lei complementar e o artigo 9º e 10º vão regulamentar justamente como é que esse controle externo da atividade policial será feito. Quem realiza o controle interno, pessoal, é a própria polícia por meio das suas corregedorias. E o Ministério Público faz o controle externo para assegurar o quê, pessoal? Para assegurar o respeito aos direitos fundamentais do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal da República e na lei. Também, esse controle externo visa a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, a prevenção também e a correção de ilegalidade ou de abuso do poder, a indisponibilidade da persecução penal e a competência dos órgãos incumbidos à segurança pública. Então, quando fala aqui controle externo da atividade policial, isso aqui se aplica tanto à Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, enfim. Só que o MPF vai fazer esse controle em relação às polícias federais, né? Então, especialmente Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penitenciária Penal, tá? Essas são as polícias que estão aí sujeitas, que hoje não existe Polícia Ferroviária Federal, apesar de previsto lá no 144 da Constituição. E aí os Ministérios Públicos Estaduais é que vão fazer o controle sobre Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal Militar. Desculpa, Polícia Penal, Polícia Penal, né? Chama assim, que são os antigos agentes penitenciários, né? Foram promovidos aí para policiais, né? Muito bem. Basicamente, em resumo, o que eles querem com isso aqui é impedir que a polícia abuse do seu poder e desrespeite os direitos das pessoas que estão presas. Basicamente, é evitar excessos por parte da polícia. Tá bom? Artigo 9º. O Ministério Público exercerá esse controle externo por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais, tá? Então eles podem entrar sem precisar de autorização de ninguém, ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial, atividade fim, tá? Então, por exemplo, inquéritos, relatórios de atividades, agora documentos meio, aí não, né? Questão administrativa, não. Representar a autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida
ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder. E essa representação é por meio de uma ação, né? Requisitar também a autoridade competente para instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial. E, por fim, promover a ação penal por abuso de poder. A prisão de qualquer pessoa por parte de autoridade federal ou do Distrito Federal e territórios deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente, se for aqui no DF, né, é o Ministério Público do Distrito Federal e territórios, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. Tá bom? Muito bem. Eu não vou fazer comentários não, porque não vão perder tempo, meus comentários vão cair em prova. Tá? Porque uma coisa é você ler o negócio assim na lei e você vê que o Ministério Público, infelizmente, ele é muito... ele faz vistas grossas para hipóteses completamente legítimas de prisão e para outras ele completamente sem noção. Então, se você prende um bandido no Brasil, a maioria dos membros do Ministério Público vão tratar ele como se fosse um santo. Agora, se você prende uma pessoa de ideologia diferente da sua, você vai tratar como um demônio, né? Então, veja aquelas prisões que o Alexandre de Moraes fez no dia 8 de janeiro. Não estou entrando no mérito se as pessoas cometeram ou não irregularidades. Mas, por exemplo, uma das moças que estão presas até hoje, está presa há mais de anos já. Foi porque ela pintou lá aquela estátua do Supremo de batom. Vê se faz sentido um negócio desse, gente. O que é isso? Nem pichador grave, reincidente, sofre uma pena dessa. Agora a moça, isso aí é um abuso de autoridade absoluto. E o Ministério Público não faz nada. Na pessoa de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Pelo contrário, ele está assinando embaixo todas essas irregularidades. A nossa esperança é que um dia a história, né, mostre os excessos. Se a pessoa cometeu os delitos, que seja julgado nos termos da lei. Agora, se você considerar uma pessoa dessa como terrorista, essa aí, gente, é uma loucura absoluta. E o Ministério Público não faz nada. Então, isso aqui, aquelas pessoas foram presas, enganadas, mais de 1.000 pessoas presas, ninguém foi submetido à audiência de custódia. Um assassino terrível é submetido à audiência de custódia. Esses não foram. Então, quer dizer, totalmente irregular as atividades feitas. A autoridade que determinou a prisão, que é Alexandre de Moraes, não tinha competência para fazer isso. Quer dizer, todo o direito desrespeitado de forma absoluta e o Ministério Público calado. Por questão, geralmente, de ideologia. Então, esse negócio de direita e esquerda no Brasil é uma desgraça. Porque aí faz com que as pessoas julguem as outras ou analisem os casos das outras por causa da sua posição política e ideológica. Então, isso aí é uma coisa seríssima. Vamos aqui para o próximo. Requisitar também diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. E aí, nesse caso específico, o artigo 7º vai regulamentar esse dispositivo da seguinte maneira, veja só. Compete aí ao Ministério Público, né, sempre que necessário ao exercício das funções institucionais, requisitar a instauração de inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas, e também requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos ressalvados de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Tá bom? E por fim, o último que aparece aí para nós é esse aqui, ó, que também está previsto em ambos os casos, que exercer outras funções que lhe forem conferidas desde que compatíveis com a sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. O texto da lei é um pouquinho mais simples, não entra em todos os detalhes que estão previstos na Constituição. Vamos ver como é que esses assuntos já caíram em prova? Olha só. O controle da atividade policial exercido pelo MPU visa tanto prevenir quanto corrigir ilegalidades e abuso de poder? Exatamente. Está lá, artigo 3, né, lá na linha C. Olha só outra questão. Segundo a Lei Complementar 75, o Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial
por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo, entre outras medidas, ter livre acesso em estabelecimentos policiais ou prisionais e ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim. Tá? Veja só, esse detalhezinho pegou muita gente em prova. Tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. No exercício de suas atribuições, o membro do Ministério Público poderá ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo aos serviços de relevância pública. E aí, pessoal, a questão está verdadeira, exatamente. É disposição expressa da lei, né, gente? Expressa. Requisitar informações e documentos a entidades privadas, sendo que, na hipótese de usá-los de forma indevida, poderá ser responsabilizado por criminalmente e eventualmente... poderá ser responsabilizado civil e criminalmente, e eventual ação poderá ser proposta também pelo ofendido subsidiariamente na forma da lei processual penal. Também está verdade. Notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva no caso de ausência, ainda que por motivo de força maior, considerando-se a relevância das investigações ministeriais. Não, se houver força maior, é óbvio que haverá ali uma exceção a essa condução coercitiva, né? Então, letra D é o gabarito, porque só a 3 está incorreta. Vamos para a próxima questão. Todas essas aqui caíram sobre a Lei Complementar 75, tá bom? Eu não estou nem fazendo aqui questões de direito constitucional, só de questões que caíram da 75. Assinale entre opções abaixo a que não corresponde a nenhuma das atribuições e poderes conferidos pela lei ao Ministério Público da União. Então vamos lá. Promover privativamente a ação penal pública é competência do MPU. Requisitar informações e documentos a entidades privadas também. Promover a responsabilidade disciplinar dos servidores públicos lotados no Executivo. Não, aí vai aplicar, pessoal, é a 8.112, né? 8.112 é que vai disciplinar isso aí. Bacana? Muito bem. Notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva no caso de ausência injustificada. Também é verdade. E por fim também, promover aí a arguição de descumprimento de preceito fundamental depois da Constituição. Isso é feito pelo Procurador-Geral da República. Mais uma questão. A proteção dos direitos constitucionais do cidadão, conferida ao Procurador dos Direitos do Cidadão, não compreende o poder de notificar a autoridade questionada para que preste informações. Não, ele vai sim notificar essa autoridade. Promover em juízo a defesa dos direitos individuais lesados, também está previsto aí sim como competência desse cara. Notificar o responsável para que determine a cessação do desrespeito verificado. Pessoal, me perdoa, tá? Eu li aqui rápido e viajei. Isso aqui está errado. Promover a defesa dos direitos individuais lesados. Desculpa, está errado. Eu até coloquei o gabarito aqui errado. Desculpa, né, gente? É letra B. Corrija aí, por favor. Tá? Então, gabarito, letra B. Esse cara não pode promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados. C. Notificar o responsável para que determine a cessação do desrespeito verificado. É verdade. Representar a autoridade competente para que promova a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucionais e agir de ofício ou por representação também está previsto lá na legislação como suas responsabilidades. Então, pessoal, isso aqui é o que já caiu em provas anteriores para você realmente ter uma ideia de como é que o assunto pode ser cobrado. Bacana? Muito bem. Vamos avançando. É o seguinte, esse bloco já está um pouquinho grande, tá? Eu achei que eu ia conseguir já terminar nesse bloco. Eu queria fazer mais um, aí a gente termina com mais tranquilidade e aí a gente volta para fazer mais algumas questões e finalizamos esse nosso módulo, tá bom? Até mais, tchau!